Senhor nosso Deus, nós te pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Espírito de revelação, que o Espírito do Senhor possa se manifestar em nossas vidas e nos conduzir a vivermos plenamente qual seja a tua vontade. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Já no Evangelho de João, Jesus mesmo disse e se referiu aos chamados filhos do diabo. Que seriam tais pessoas? Aqui, na primeira epístola de João, João faz distinção clara entre os que praticam a justiça e os que não praticam a justiça, mas praticam o pecado. E de maneira que João coloca os praticantes da justiça como filhos de Deus, os praticantes do pecado como filhos do diabo. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além, para que entendamos o que de fato é um filho do diabo. E se nós somos, e eu creio que nós somos, filhos de Deus, somos aqueles que temos dado ouvido às suas palavras e que temos buscado viver as suas palavras. Jesus disse: se vocês me amam, vocês farão o que eu digo. Pois aquele que me ama, esse me obedece. Essa obediência está em não apenas ouvir, em não apenas conhecer a palavra de Jesus, como em viver, ou seja, praticar a palavra de Jesus. Jesus disse: se vocês me ouvirem e praticarem a palavra. E diz ainda
pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabemos que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Mas eu até diria, ela se fixa em nós pelo praticar a palavra que ouvimos e nela cremos. E a palavra é a verdade. Logo, o Filho de Deus é aquele que pratica, que vive a verdade. A mesma verdade que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse não é um conhecimento intelectual ou teórico sobre a verdade. Esse é um conhecimento de quem vive a verdade. Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo vivenciará a sua fé. O justo vive pela fé, porque o justo pratica a verdade que ele conheceu, a verdade que lhe foi revelada. Mas eu disse que falaria um pouco, e apenas um pouco, sobre o filho do diabo, ou os filhos do diabo, para que entendamos melhor o que é ser um filho do diabo. Temos que entender o que Jesus disse, que o diabo é o pai da mentira. A pessoa que é filho do diabo, simplesmente é a pessoa que é uma mentira. Pois o diabo é o pai da mentira. Jesus, quando falou sobre até mesmo tornar 2 vezes mais um filho do inferno do que eles próprios eram, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, e acrescenta uma palavra, hipócritas. Essa é a grande característica de um filho do diabo. Ele é um hipócrita. Ele não é apenas um hipócrita no falar, ele é um hipócrita no viver. Ele aparenta algo, mas de fato, este algo que ele aparenta é uma mentira. Isto é hipocrisia. Por isso nós temos que andar na verdade e viver a verdade. O próprio João fala, não tenho alegria maior do que essa, que os meus filhos andam na verdade e praticam a verdade. É isto que nós temos que buscar para as nossas vidas. E não vivermos uma vida de aparências. Não vivermos uma vida de mentira ou de engano. Porque uma vida de aparências, uma vida de mentira, uma vida de engano é uma vida que é característica dos filhos do diabo. Meus irmãos, muita gente não está vendo que talvez o lugar mais propício a existir um filho do diabo seja no meio da religiosidade. Às vezes nós estamos querendo identificar um filho do diabo na vida pecaminosa, não que isso não tenha coerência, não haja razão
em identificarmos de tal maneira, mas o lugar mais propício a encontrarmos um filho do diabo é no meio da religiosidade. É onde encontramos a hipocrisia. Os que parecem ser, mas de fato não são. A hipocrisia é algo que irrita a justiça de Deus, o caráter justo de Deus. Deus é justo e nós devemos viver a justiça do Senhor, pela graça do Senhor que nos é concedida. E a palavra mesmo nos diz que Ele nos justificou, que Ele nos fez justos. Cristo nos justificou, não no sentido de, ao meu erro, Ele justificou. Não, a minha pessoa Ele justificou. Porque nos fez justo para andarmos na luz, como Ele na luz está. E a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não quero andar no caminho da mentira. Eu quero viver a verdade. Eu sei que você também quer viver a verdade. Mas em todo este mover, existe algo que é chamado de a obra do diabo. E a Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas, não algumas, não muitas, não quase todas, mas todas as obras do diabo. E nós estamos reunidos nessa noite para que se cumpra a palavra. A Bíblia diz, pisareis cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada vos causará dano. Amém? Nada vos causará dano. Mas eu e você fomos chamados para pisarmos. E pisarmos o quê? Na nossa caminhada. Mas para que nós pisemos com esta autoridade, precisamos estar andando na luz. E a luz é algo interessante, porque diz que todas as obras das trevas, todas as obras da mentira, são reveladas pela luz. A verdadeira luz que vem ao mundo, a saber, Jesus Cristo, Ele é a luz. E se nós temos que andar na luz, e Jesus é a luz, temos que andar em Cristo. E andar em Cristo é andar em suas palavras, andar nos seus preceitos, andar nos seus mandamentos, andar como Ele andou, caminhar como Ele caminhou, estar com Ele, sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Portanto, eu quero convidar você para que nesta noite permita que o Senhor se manifeste na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Se manifeste, porque Ele se manifestando, Ele destruirá todas as obras do diabo. Eu creio que as obras do diabo são diversas, são diferentes, mas não importa o tamanho,
não importa o alcance, não importa a estrutura, não importa que tipo de obra seja, Jesus destrói todas as obras do diabo. Talvez a obra do diabo possa ser uma enfermidade, talvez a obra do diabo possa ser um engano, uma mentira em minha vida, na tua vida. Talvez a obra do diabo possa ser uma seta, talvez a obra do diabo possa ser um problema, talvez a obra do diabo possa ser uma ideia perturbadora. Não importa que obra seja. A Bíblia não gastou tempo em numerar, exemplificar, citar as obras do diabo. Não importa que obra seja, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E eu e você, como filhos de Deus, também devemos, sobre as obras do diabo, causar destruição. Como? Pisando toda obra do diabo. E se fizermos isto, tenhamos certeza do que a Bíblia diz, porque o Deus de paz colocará em breve o Deus deste mundo esmagado debaixo dos nossos pés. O destino do adversário é estar debaixo dos nossos pés. E o nosso destino é pisar sobre toda a obra, e não apenas a obra, mas a pessoa do maligno. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta meditação. Pedimos que o Senhor nos dê esta autoridade que vem de vivermos a Tua palavra. Como Jesus diz, e disse aos seus discípulos, e nós tomamos por fé para nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Nós queremos, Senhor, nos apossando desta autoridade, usando o nome que está acima de todo o nome de Jesus, repreender e vencer todas as obras do inimigo. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder. E, como temos te pedido, que toda honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Você que nos